Você já parou para pensar que pode acreditar em Deus e mesmo assim estar longe dele? Tem muita gente dizendo que crê em Deus, mas vive como se ele fosse só um detalhe no currículo espiritual. É como carregar um passaporte carimbado para o céu, mas nunca ter saído do aeroporto da obediência. Spurgeon dizia: a fé que não muda a vida não salva a alma. E essa é a verdade dura que muitos evitam encarar, porque é mais fácil parecer espiritual do que realmente se render. Mas se você quer uma fé viva, que frutifica, que transforma, então fica comigo até o fim deste vídeo e se inscreva agora no canal, porque o que você vai ouvir pode ser o divisor de águas entre uma fé de aparência e uma fé aprovada por Deus. Quando a fé é genuína, ela leva à submissão, mesmo que doa. Abraçar a prática da palavra significa abrir mão do controle, aceitar que Deus sabe mais que nós e que seus caminhos são mais altos. Isso não é fácil para o nosso orgulho espiritual, que insiste em negociar limites. Porém, sem essa entrega, o que sobra é uma fé morta, bonita no discurso, estéril na vida prática. Muitos confundem obediência com um fardo pesado, quando na verdade ela é fruto da rendição ao amor de Deus. Obedecer não é seguir regras frias, mas responder com gratidão à graça recebida. É andar com Ele não apenas nos domingos, mas na segunda, na quarta e até naquele dia difícil de sexta-feira. Quem tem fé verdadeira entende que santificação é um processo diário de transformação e que sem frutificação tudo não passa de aparência de espiritualidade. O auto-engano religioso é uma armadilha sutil. A pessoa se convence de que está tudo certo com Deus apenas porque repete frases espirituais. É como decorar versículos e nunca aplicá-los, ou falar de arrependimento sem nunca mudar de direção. Esse tipo de fé morta alimenta uma falsa sensação de segurança, como se bastasse sentir a presença de Deus em um culto para ter a vida espiritual resolvida. O problema é que emoção não substitui submissão. O orgulho espiritual se disfarça muito bem nesse processo. A pessoa passa a acreditar que já está madura, que não precisa de mais correção ou discipulado. Critica a hipocrisia religiosa dos outros, mas não percebe a própria. Spurgeon alertava que o maior inimigo da graça é justamente o coração convencido de que não precisa dela. Quando o auto-engano cresce, a aparência de espiritualidade ocupa o lugar da verdadeira santidade. Para quebrar esse ciclo, é preciso uma prática da palavra radical e intencional. Não basta reconhecer erros, é necessário agir contra eles. Troque o hábito de justificar o pecado pelo exercício diário de rendição. Revise suas prioridades, avalie seus frutos e pergunte-se: minha fé está produzindo transformação ou apenas discurso? Sem esse exame honesto, o julgamento final pode revelar que, no fundo, o que se cultivou foi legalismo travestido de fé viva. Charles Spurgeon tinha uma habilidade única de expor verdades espirituais com clareza cortante. Ele dizia: a obediência não é a raiz da salvação, mas é o fruto que sempre cresce de uma fé verdadeira. Essa afirmação coloca por terra a ideia de que basta crer intelectualmente para estar seguro diante de Deus. Para Spurgeon, uma fé morta é como uma árvore seca. Pode ter formato de árvore, mas não dá sombra nem alimento. Outra de suas frases marcantes era: se Cristo não é Senhor de tudo em sua vida, Ele não é Senhor de nada. Essa declaração confronta diretamente a hipocrisia religiosa e o orgulho espiritual que se contenta com a aparência de espiritualidade. Ele lembrava que a graça não apenas nos salva, mas nos ensina a renunciar à impiedade, nos conduzindo à santificação. É por isso que para ele, rendição e transformação eram inseparáveis. Spurgeon também advertia: a fé que não produz frutos não passa de presunção. Ele via o legalismo como um falso substituto da obediência, pois nasce da tentativa de agradar a Deus apenas pela força humana. Ao mesmo tempo,
Via com horror a fé sem prática que confunde graça com licença para pecar. Em suas mensagens, a frutificação era o sinal incontestável de que o discipulado estava vivo e operante. A fé que Deus aprova não se limita a sentimentos bonitos ou declarações emocionadas. Ela é prática, concreta e se traduz em obediência diária, mesmo quando isso exige sacrifício. Não é sobre sentir vontade de fazer o certo, mas sobre se submeter porque se confia no caráter de Deus. Essa fé verdadeira não busca atalhos espirituais nem justificativas para a desobediência. Ela sabe que a graça é força para viver em santidade. Quando a fé é aprovada por Deus, ela gera frutos visíveis. É como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Não apenas sobrevive, mas floresce em qualquer estação. Essa frutificação não é resultado de um esforço mecânico, mas do relacionamento vivo com Cristo. A prática da palavra deixa de ser um peso e se torna uma resposta natural à rendição e ao discipulado. É uma vida em constante transformação, não uma aparência de espiritualidade. Deus não se impressiona com o brilho de nossas palavras, mas com a consistência de nossas ações. Ele conhece a diferença entre uma fé morta e uma fé viva que produz santificação. A fé que ele aprova não se contenta com o básico, não negocia princípios e não adia decisões. É uma fé que se curva, que ouve e que obedece, porque sabe que o julgamento final não será sobre o que pensamos, mas sobre o que praticamos. Abraão é um dos maiores exemplos de fé verdadeira, pois obedeceu sem exigir explicações. Quando Deus pediu que oferecesse Isaque, ele confiou mais na promessa do que nas circunstâncias. Essa submissão mostra que a prática da palavra vai além da lógica humana. José, mesmo injustiçado e preso, permaneceu fiel, produzindo frutos de santidade e integridade. Ambos provaram que a obediência é a resposta natural de quem vive em rendição. Maria, mãe de Jesus, também nos inspira com sua resposta simples: faça-se em mim segundo a tua palavra. Não havia espaço para orgulho espiritual ou auto-engano, apenas entrega total. Os apóstolos, por sua vez, abandonaram redes, profissões e até a segurança da própria vida para seguir a Cristo. Eles não confundiram graça com acomodação, mas deixaram que a fé os conduzisse à transformação e à frutificação constantes. Esses exemplos bíblicos mostram que a obediência aprovada por Deus não nasce de legalismo, mas de confiança absoluta. É agir mesmo quando não se vê o final do caminho. É entender que santificação não é um ato único, mas um processo sustentado pela graça. E, acima de tudo, é reconhecer que no julgamento final serão lembrados não os discursos, mas os passos dados na direção da vontade divina. A obediência verdadeira nasce do amor a Deus e da fé viva, enquanto o legalismo é fruto do orgulho espiritual e da tentativa de se justificar pelas próprias obras. No legalismo, a prática da palavra vira uma lista fria de tarefas para ganhar a aprovação divina. Já na obediência genuína, a rendição é voluntária, movida pela graça e resulta em frutificação natural. Spurgeon dizia que o legalismo constrói prisões, a obediência constrói pontes para Deus. O legalismo dá aparência de espiritualidade, mas não gera transformação real. Ele mantém a pessoa ocupada com rituais, mas vazia de santificação. É como polir a parte externa de um copo, enquanto o interior continua sujo. A obediência verdadeira, por outro lado, limpa de dentro para fora, produzindo frutos visíveis e duradouros. É uma resposta de amor e gratidão, não de medo e obrigação. Confundir obediência com legalismo pode levar ao auto-engano religioso. Quem serve apenas para cumprir tabela corre o risco de ter uma fé morta, sem frutos que confirmem a vida espiritual. A diferença está na motivação. Legalismo busca mérito próprio. Obediência busca glorificar a Deus.
No julgamento final, não serão os rótulos que contarão, mas se houve santidade e submissão genuínas à vontade divina. A ausência de frutos espirituais é um alerta grave de que a fé pode estar morta. Jesus usou a figueira sem frutos, Mateus 21:19, como metáfora para aqueles que têm aparência de espiritualidade, mas não produzem transformação real. A fé verdadeira sempre gera frutificação, paciência, amor, domínio próprio, compaixão, sinais de santificação em andamento. Sem esses frutos, qualquer declaração de fé cai no vazio e se torna auto-engano. Frutos não são resultado de esforço humano isolado, mas da permanência em Cristo. Quando há rendição, a graça flui e a prática da palavra se torna natural, mesmo em meio a desafios. Spurgeon lembrava que o fruto é a prova da raiz. Isso significa que, se não há mudança de caráter, talvez a raiz nunca tenha sido plantada. O orgulho espiritual tenta disfarçar essa esterilidade, mas Deus vê além da aparência. Viver uma fé que produz frutos exige autoavaliação constante. É perguntar: minha vida reflete transformação ou apenas discurso bonito? Essa análise não deve gerar medo paralisante, mas despertar submissão genuína. Afinal, no julgamento final, o que estará diante de Deus não serão títulos ou cargos, mas o testemunho vivo de uma fé que se traduziu em obras e em santidade diária. A graça de Deus não é um passe livre para continuar no pecado, mas uma força transformadora que nos ensina a dizer não à impiedade. Paulo escreveu a Tito que a graça nos instrui a viver de forma sensata, justa e piedosa. Isso significa que a santificação não é opcional para quem experimentou a fé verdadeira. A graça não alimenta uma fé morta. Ela gera frutificação, que comprova a rendição e prática da palavra. O problema é que muitos confundem graça com permissividade. Essa visão distorcida cria um ciclo de autoengano religioso, onde se fala em arrependimento, mas não há mudança. Spurgeon afirmava que a graça que não muda a vida não salvou a alma. Receber a graça implica se submeter ao processo de transformação, mesmo quando isso significa abrir mão de prazeres ou hábitos que alimentam o orgulho espiritual. Viver sob a graça é confiar que Deus não apenas perdoa, mas capacita. É entender que a obediência não é fruto de legalismo, mas da vida de Cristo em nós. A cada passo de submissão, a graça atua como combustível para continuar no caminho da santidade. E no julgamento final, a marca dessa graça será evidente. Uma fé viva, provada por obras e sustentada pela rendição diária ao Senhor. No julgamento final, Deus não avaliará nossas intenções isoladas, mas o resultado prático da nossa fé. Palavras bonitas, sem prática da palavra, serão como fumaça diante do fogo da sua justiça. A fé verdadeira, aquela que se manifestou em obediência, santificação e frutificação, será aprovada. Já a fé morta, alimentada por orgulho espiritual e aparência de espiritualidade, será exposta como auto-engano. Spurgeon dizia que aquele que não vive para Cristo aqui, não reinará com ele lá. Esse dia será a grande revelação do que realmente havia no coração. O legalismo será desmascarado, a hipocrisia religiosa cairá por terra e só permanecerá o que foi construído sobre a graça. Nenhuma desculpa ou justificativa humana poderá encobrir a ausência de frutos. A submissão genuína e a rendição constante serão vistas como evidências claras da fé que Deus aprova. Pensar no julgamento final não deve gerar apenas temor, mas urgência. Urgência para abandonar uma vida de auto-engano e abraçar o discipulado de Cristo com seriedade. Urgência para trocar a aparência pela transformação e o discurso pelo fruto. Porque naquele dia, a diferença entre ouvir bem-vindo e não vos conheço estará na prática diária da fé e na santidade cultivada com a ajuda da graça. O chamado de Deus é claro.
abandonar o orgulho espiritual e voltar-se para ele em arrependimento genuíno. Não se trata de um arrependimento superficial, que apenas sente remorso, mas de uma mudança de direção que envolve submissão total. A fé verdadeira exige rendição diária, colocando Cristo no centro e deixando que a graça produza transformação. Sem isso, a frutificação se torna impossível e a fé corre o risco de morrer. Esse arrependimento é a porta para uma nova etapa de santificação. É escolher viver não pela aparência de espiritualidade, mas pela prática da palavra, mesmo quando isso exige renúncia. Spurgeon lembrava que o arrependimento é a respiração da alma salva, e sem ele não há vida espiritual saudável. É a decisão de trocar o conforto do auto-engano pela liberdade que só a obediência traz. Rendição não é fraqueza, é coragem espiritual. É admitir que não conseguimos vencer o pecado sozinhos e que precisamos da graça todos os dias. Esse é o convite de Deus para hoje. Abandonar qualquer forma de legalismo, deixar a hipocrisia religiosa e viver um discipulado real que produza frutos dignos do reino. Pois só quem obedece até o fim permanecerá firme no julgamento final. A pergunta que fica é: sua fé está viva ou apenas bem maquiada? Você tem visto frutos de transformação ou se contentado com uma aparência de espiritualidade? No dia a dia, a prática da palavra tem moldado suas escolhas ou o orgulho espiritual ainda dita o rumo? Pense nisso com seriedade, porque o julgamento final não será um ensaio, mas a cena real. Deus oferece graça abundante para quem decide se render de verdade. Não é sobre perfeição, mas sobre caminhar em arrependimento e submissão contínuos. Cada passo de obediência é uma semente de santificação que frutifica para a eternidade. Essa decisão está nas suas mãos, e o tempo para tomá-la é agora. Se essa mensagem falou com você, não deixe para depois. Coloque em prática, compartilhe e se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que vão alimentar sua fé verdadeira. Ative as notificações e caminhe conosco nessa jornada de discipulado, transformação e rendição ao Senhor.